Como funciona o mundo ao nosso redor e o que é real? Essas questões não são apenas centrais para o discurso científico e filosófico, mas têm circulado desde o alvorecer da consciência humana. Existe uma realidade física independente de nós. A realidade objetiva existe. Ou a estrutura de tudo, incluindo espaço e tempo, é criada pelas percepções daqueles que a observam. Quando pensamos sobre a realidade, muitas vezes assumimos que o que vemos, ouvimos e experimentamos é um reflexo preciso do mundo ao nosso redor. No entanto, dois campos de estudo diferentes, neurociência e filosofia, oferecem diferentes perspectivas sobre a natureza da realidade e como a percebemos. A neurociência nos diz que nosso cérebro cria nossa realidade. Ele recebe informações de nossos sentidos e cria um modelo do mundo que experimentamos. Esse modelo é o que chamamos de realidade. Nossos cérebros usam esse modelo para fazer previsões sobre o que acontecerá a seguir, com base em experiências passadas e informações sensoriais. Mas quão preciso é este modelo da realidade? É possível que nossos cérebros estejam criando uma versão distorcida do mundo ao nosso redor. A pesquisa sugere que nossas percepções nem sempre são confiáveis e que nossos cérebros podem ser facilmente enganados. As ilusões de ótica, por exemplo, demonstram como nosso cérebro pode ser enganado por simples estímulos visuais. Eu vou-te mostrar mais tarde no vídeo. Por outro lado, a filosofia nos diz que a realidade é algo que existe independentemente de nossas mentes. Existe fora de nossos cérebros e pode ser conhecido por meio da razão e da observação. De acordo com essa visão, a realidade é objetiva e existe, estejamos ou não lá para percebê-la. No entanto, isso levanta a questão de como podemos saber algo sobre a realidade. Se confiarmos em nossos sentidos para perceber o mundo, e nossos sentidos são falíveis, como podemos ter certeza de que o que percebemos é preciso? Este é um problema central na filosofia conhecido como o problema do conhecimento. Uma solução possível para esse problema é confiar na razão e na lógica para entender a realidade. Usando a razão e a observação, podemos chegar a conclusões sobre a natureza da realidade que não dependem de nossas percepções subjetivas. Mas mesmo essa abordagem não é infalível. Nossas habilidades de raciocínio podem ser falhas e nossas observações podem ser influenciadas por nossos preconceitos e preconceitos. Então, onde isso nos deixa em nossa compreensão da realidade? Parece que nem a neurociência nem a filosofia oferecem um quadro completo de como percebemos o mundo ao nosso redor. A verdade pode estar em algum lugar entre uma combinação de nossa entrada sensorial, processos cognitivos e habilidades de raciocínio. Esse negócio sobre a distinção entre as coisas em si e as coisas como elas aparecem tem incomodado os filósofos há anos, mas o que isso tem a ver com a física moderna, especificamente com a história da teoria quântica? Na verdade, essas questões perseguem a teoria quase desde o momento de sua criação na década de 1920. Desde que foi descoberto que as partículas atômicas e subatômicas exibem propriedades localizadas, semelhantes a partículas, e propriedades deslocalizadas semelhantes a ondas, os físicos se envolveram em um debate sobre o que podemos e o que não podemos saber sobre a verdadeira natureza da física. Realidade. Parmenides, um dos maiores pensadores pré-socráticos, falou sobre a natureza da realidade, na qual defende que o mundo que vemos é uma ilusão. A natureza real do mundo não está disponível para nossos sentidos, mas é acessível a nós por meio da razão. Além disso, este mundo real é imutável, unificado e atemporal. Os argumentos de Parmenides começaram com a ideia de que não podemos ter um conceito racional do nada. Como o nada não pode existir, ele sustentava que não havia espaço vazio. Sem um espaço vazio para onde se mover, ele afirmava que o movimento era impossível. Ele continuou assim até refutar as ideias de mudança, diferença e fim. Ele então se voltou para o mundo com o qual interagimos, explicando-o como meras aparências. Sua proposição de que nossos sentidos são inúteis quando procuramos a verdade provou ser duradoura. Que a realidade física não é real. Mas o que isso significa para nós, continua assistindo para descobrir. A mecânica quântica nasceu da intensa busca por uma descrição do infinitesimal, para encontrar medidas cada vez menores da realidade física. Foi Niels Bohr quem finalmente aperfeiçoou a teoria, quando descreveu o átomo como consistindo de um núcleo atômico carregado positivamente com elétrons carregados negativamente orbitando em torno dele, como um mini-sistema solar. As coisas ficaram completamente desconcertantes quando o mundo que sempre esteve escondido de nós, o mundo do infinitesimal, gradualmente começou a se revelar. O mundo microscópico provou ser fundamentalmente diferente do mundo como era normalmente percebido e descrito pelas leis físicas. Este mundo obedecia a leis diferentes, e nada mais era certo.
No entanto, todos os cálculos da mecânica quântica são tão incrivelmente precisos que deve haver uma realidade por trás deles, mas que está escondida de nossa percepção direta. No centro dessa investigação está o conceito de reducionismo, a ideia de que fenômenos complexos podem ser reduzidos a seus componentes fundamentais. No caso do cosmos, isso envolve a identificação das menores e mais básicas unidades de matéria e energia que compõem tudo o que observamos. Em química, aprendemos que a menor quantidade de água é uma molécula de água, e qualquer recipiente de água consiste em um número impressionante de moléculas de água idênticas. A física moderna nos diz que esses blocos de construção vêm na forma de partículas subatômicas, como elétrons, quarks e neutrinos. Acredita-se que essas partículas sejam os constituintes fundamentais da matéria, e toda a matéria que vemos ao nosso redor é composta de várias combinações dessas partículas. Mas a história não termina aí. Os blocos de construção fundamentais do cosmos vão além de apenas partículas, estendendo-se ao próprio tecido do espaço e do tempo. De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, espaço e tempo não são entidades separadas, mas entrelaçadas, formando um tecido quadridimensional unificado conhecido como espaço-tempo. Nessa estrutura, o universo não é feito apenas de partículas que se movem pelo espaço, mas sim de uma interação dinâmica entre a matéria e a curvatura do próprio espaço-tempo. Isso leva a fenômenos como a gravidade, que é o resultado da curvatura do espaço-tempo por objetos massivos. Mas ao longo dos anos, os cientistas apresentaram diferentes pensamentos sobre qual é o verdadeiro bloco de construção do cosmos. O mais popular que ganhou atração é o information, onde a realidade é feita de informação. À primeira vista, isso pode parecer um conceito abstrato, mas avanços recentes no campo da teoria da informação mostraram que a informação é uma parte fundamental do universo. A informação pode ser definida como uma medida da incerteza em um sistema. Em outras palavras, ele nos diz o quanto nós sabemos sobre um determinado sistema. Isso pode incluir tudo, desde a posição e o momento das partículas até as propriedades dos buracos negros. Na estrutura da mecânica quântica, a informação desempenha um papel central. O famoso efeito do observador nos diz que o ato de medir um sistema quântico pode alterar fundamentalmente seu estado. Isso implica que o ato de medição, ou a aquisição de informações, é parte integrante do mundo quântico. Além disso, teorias recentes, como o princípio holográfico, sugerem que a informação pode ser o próprio tecido do espaço-tempo. Essa ideia postula que a informação em um espaço tridimensional pode ser codificada em uma superfície bidimensional, bem como um holograma. Isso implica que o universo pode ser fundamentalmente holográfico, com a informação servindo como os blocos básicos de construção da realidade. É porque a informação ocorre no nível macro e também ocorre no nível subatômico. Alguns cientistas agora argumentam que a informação é o único candidato a tal bloco de construção, que pode explicar sua própria existência, pois a informação gera informações adicionais que precisam ser comprimidas, gerando assim mais informações no processo. Espaço-tempo e matéria são todos iguais, existem um a partir dos mesmos blocos de construção. A informação está localizada não apenas na superfície que delimita um espaço específico, mas também dentro do próprio espaço, dando origem ao fato de que a informação quântica emaranhada não é apenas responsável pelo surgimento do espaço-tempo, mas também leva diretamente ao surgimento da matéria comum. Matéria escura e energia escura. Além disso, avanços recentes na computação quântica mostraram que as informações podem ser codificadas no estado de partículas individuais, que podem ser manipuladas para realizar cálculos complexos. Isso sugere que o universo é uma espécie de computador quântico, com cada partícula agindo como um bit de informação que pode ser processada para gerar novas informações. Mas falaremos sobre isso mais adiante no vídeo. Fixe seus olhos no ponto preto no lado esquerdo desta imagem. Ao olhar para o ponto preto, tente monitorar o movimento do objeto no lado direito da imagem também. Tente responder a esta pergunta. Em que direção o objeto à direita está se movendo? Está flutuando na diagonal ou está se movendo para cima e para baixo? Lembre-se, concentre-se no ponto preto à esquerda. Parece que o objeto à direita está se movendo na diagonal, subindo para a direita e voltando para a esquerda. Na verdade, não é. Está se movendo para cima e para baixo em uma linha reta vertical. Traço com o dedo para verificar. Isso é uma ilusão visual. A alternância entre manchas pretas e brancas dentro do objeto sugere movimento diagonal e confunde nossos sentidos. Como todas as percepções equivocadas, ela nos ensina que nossa experiência da realidade não é perfeita. Mas essa ilusão particular reforçou recentemente a compreensão dos cientistas sobre a natureza de nossa consciência.
É muito importante entender que não estamos vendo a realidade. Estamos vendo uma história que está sendo criada para nós. Na maioria das vezes, a história gerada por nossos cérebros corresponde ao mundo físico real, mas nem sempre. Nossos cérebros também dobram inconscientemente nossa percepção da realidade para atender aos nossos desejos ou expectativas. E preenche as lacunas usando nossas experiências passadas. Se o universo produziu cérebros, porque o próprio universo não pode ser um supercérebro gigante? Tudo o que chamamos de real é composto de medidas tão minúsculas que seria difícil chamá-las de reais por si mesmas. Nossos sentidos são meramente instrumentos de medição bioquímica que transformam matéria imperceptível em coisas perceptíveis que podemos conhecer e compreender. Eles não nos revelam a realidade, mas nos ajudam a sobreviver. A informação real emitida pelo universo é interpretada no cérebro, ao invés de percebida diretamente. O cérebro mantém uma máscara diante da realidade, uma máscara que podemos compreender. Enquanto isso, o mundo real da informação permanece oculto. Uma das descobertas mais perturbadoras do último meio século é que o universo não é localmente real. Nesse contexto, real significa que os objetos têm propriedades definidas independentes da observação. Como uma maçã pode ser vermelha mesmo quando ninguém está olhando. Local significa que os objetos podem ser influenciados apenas por seus arredores e que qualquer influência não pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. Investigações nas fronteiras da física quântica descobriram que essas coisas não podem ser ambas verdadeiras. Em vez disso, as evidências mostram que os objetos não são influenciados apenas por seus arredores e também podem não ter propriedades definidas antes da medição. 3 físicos teóricos, John Clauser, Anton Zeilinger e Alan Aspect, receberam em conjunto o Prêmio Nobel de Física de 2022 por um experimento de 1972 e muitos experimentos subsequentes, mostrando que a visão do realismo local do universo provavelmente é falsa. O trabalho deles deixou claro o que a mecânica quântica realmente significa. As descobertas dos cientistas mostram que o universo não pode ser localmente real, pois as partículas carecem de propriedades definidas de spin-up ou spin-down antes de sua observação ou medição. Portanto, o simples ato de observar uma partícula altera seu estado, contrariando as regras do realismo local. Em outras palavras, o universo é real, mas apenas quando você está olhando para ele. Os experimentos vencedores do Prêmio Nobel também demonstraram que 2 partículas, independentemente da distância, podem permanecer emaranhadas no reino quântico. Isso contradiz o realismo local e a teoria da relatividade de Einstein, porque, de acordo com suas suposições, as influências não podem viajar mais rápido que a velocidade da luz. Em teoria, 2 partículas poderiam estar em extremidades separadas do universo observável e continuar emaranhadas. Um conceito conhecido como não-localidade. Da mesma forma, o universo não pode ser local. No entanto, o quantum prova que as interações de longa distância são possíveis. Dito isto, ainda não sabemos qual dessas propriedades é realmente falsa ou mesmo se ambas são. Tudo o que sabemos é que eles não podem ser simultaneamente verdadeiros. Nossa consciência filtra e interpreta informações sensoriais com base em nossas experiências passadas, preconceitos e crenças. Assim, a realidade pode ser vista como uma construção subjetiva criada por nossa consciência individual. A origem do conceito moderno de consciência é muitas vezes atribuída ao ensaio sobre o entendimento humano de Locke, publicado em 1690. Locke definiu a consciência como a percepção do que se passa na própria mente de um homem. A definição de consciência de Locke implica que é uma espécie de observador interno que nos permite perceber e refletir sobre nossos próprios pensamentos, sentimentos e experiências. No entanto, isso levanta a questão de como a consciência surge em primeiro lugar. O que dá origem a esse observador interno e como ele se relaciona com os processos físicos do cérebro. William James é geralmente creditado por popularizar a ideia de que a consciência humana flui como um riacho, em seus Princípios de Psicologia de 1890. De acordo com James, o fluxo de pensamento é governado por 5 características. Todo pensamento tende a fazer parte de uma consciência pessoal. Dentro de cada consciência pessoal, o pensamento está sempre mudando. Dentro de cada consciência pessoal, o pensamento é sensivelmente contínuo. Ele sempre parece lidar com objetos independentes de si mesmo. Ele está interessado em algumas partes desses objetos em detrimento de outras. James acreditava que a consciência não era apenas uma coleção de eventos mentais isolados, mas sim um processo dinâmico que está em constante fluxo. Ele usou a metáfora de um fluxo para descrever o fluxo contínuo da consciência, com cada experiência momentânea fazendo parte da corrente geral da consciência. De acordo com James, a consciência não é apenas um observador passivo do mundo, mas um participante ativo na formação de nossa experiência.
Ele acreditava que temos um fluxo de pensamento que nos conduz ao longo do dia, com nossos pensamentos, sentimentos e percepções interagindo continuamente uns com os outros. Uma teoria que ganhou força nos últimos anos é a ideia de que a consciência surge do processamento integrado de informações que ocorre no cérebro. De acordo com essa teoria, a consciência não é algo que emerge de regiões específicas do cérebro, mas sim uma propriedade emergente do cérebro como um todo. Em outras palavras, a consciência surge das interações complexas entre os bilhões de neurónios no cérebro, com cada neurónio agindo como um pedaço de informação que contribui para o padrão geral de atividade. No entanto, esta teoria ainda falha em explicar se todos os organismos possuem consciência ou não. Por exemplo, os humanos e alguns outros animais possuem consciência, enquanto bactérias e plantas não. Nenhum postulado, teoria ou lei pode explicar o surgimento da consciência, deixando-nos com um mistério desconcertante que desafia nossa compreensão básica do mundo natural. As leis naturais, que governam o comportamento das partículas e o movimento da energia, não parecem exigir a existência da consciência e certamente não parecem nos oferecer nenhuma vantagem evolutiva. Mas por que a consciência existe? Só pode haver duas explicações possíveis. A primeira é que existem forças em ação sobre as quais ainda não teorizamos, que selecionam o surgimento dessa experiência enigmática. Talvez existam pressões evolutivas que favoreçam o desenvolvimento da consciência, ou talvez existam outros fatores ainda desconhecidos em jogo. A segunda explicação é que a consciência é um produto que criamos, uma função que servimos como seres humanos. Somos os geradores da experiência, os criadores dos qualia que compõem nossas experiências subjetivas. Mas para quem criamos este produto? E como eles recebem isso? Essas perguntas permanecem envoltas em mistério, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Então, aqui estamos gerando esse produto chamado consciência, para o qual aparentemente não temos utilidade. Isso é uma experiência, portanto, deve servir como uma experiência. O único próximo passo lógico é supor que este produto serve para outra pessoa. Que tudo o que conhecemos e experimentamos, incluindo a própria realidade, é uma simulação criada por alguma entidade invisível e incognoscível. O que nos leva ao próximo capítulo deste vídeo. Imagina um mundo onde as pessoas, as estrelas acima, o chão sob nossos pés, até mesmo nossos corpos e mentes, fossem uma ilusão elaborada. E se a realidade que vivenciamos todos os dias não passa de uma simulação hiperrealista, projetada por uma civilização avançada ou por um programa de computador? Isso, é claro, é um conceito familiar de livros e filmes de ficção científica, incluindo o filme de grande sucesso de 1999, Matrix. Mas muitos físicos e filósofos dizem que é possível que realmente vivamos em uma simulação. De acordo com Nick Bostrom, que aceita fortemente esta teoria. Se estamos vivendo em uma simulação, então o cosmos que estamos observando é apenas uma pequena parte da totalidade da existência física. O artigo seminal de Bostrom intitulado "Você está vivendo em uma simulação de computador" explica que as gerações futuras podem ter megacomputadores que podem executar inúmeras e detalhadas simulações de seus antepassados. Que a grande maioria das mentes como a nossa não pertence à raça original, mas sim a pessoas simuladas pelos descendentes avançados de uma raça original. É então possível argumentar que, se fosse esse o caso, seria racional pensar que provavelmente estamos entre as mentes simuladas e não entre as biológicas originais. Desde então, a ideia ganhou força na cultura popular e na comunidade científica. Elon Musk, o fundador da SpaceX e da Tesla, afirmou que a probabilidade de vivermos em uma realidade básica é de 1 em bilhões. O físico Neil deGrasse Tyson também comentou sobre a possibilidade, afirmando que a chance de nosso universo ser uma simulação é melhor do que 50-50. Mas a maior questão ainda permanece. Se vivemos em uma simulação de computador, quem é o programador original? Eles podem ser apenas adolescentes, de acordo com Chalmers. É criar um computador e executar 5 universos em segundo plano. Mas pode ser alguém que não deixa de ser onisciente e onipotente sobre o nosso mundo. A teoria da simulação baseia-se no argumento que os filósofos vêm tendo há séculos, que é que nunca podemos saber se o que estamos vendo é real. No entanto, outros argumentam que o argumento da simulação é falho. Eles apontam que não há evidências empíricas para apoiar a ideia de que estamos vivendo em uma simulação. Além disso, eles argumentam que mesmo se estivéssemos vivendo em uma simulação, seria impossível provar, já que as regras da simulação seriam tudo o que conhecemos.
Mas a questão permanece: vivemos em uma simulação? E se o fizermos, quais são as implicações? Se nossa realidade nada mais é do que um programa de computador, então qual é a natureza de nossa existência? Somos simplesmente construções digitais, sem verdadeiro livre-arbítrio ou agência? Ou somos algo mais? Podemos conhecer e perceber as informações reais emitidas do mundo e não apenas as percepções ilusórias que o cérebro cria para que tenhamos consciência de nosso ambiente. Como disse Carl Sagan, somos uma maneira de o universo conhecer a si mesmo. Desde o primeiro momento em que os humanos tiveram a linguagem, permitindo-lhes pensar e imaginar coisas, especulamos sobre a realidade e nossa origem. Gradualmente, nos tornamos mais bem-sucedidos nisso. O objetivo final do jogo é finalmente descobrir nossa origem e dar a ela todo o significado, incluindo o universo e suas informações emitidas. No final, a questão de saber se vivemos em uma simulação ou não é ao mesmo tempo cativante e misteriosa. Ela desafia nossa compreensão do mundo e de nós mesmos e nos força a confrontar as limitações de nosso próprio conhecimento e percepção. Embora o argumento da simulação seja um conceito fascinante para ponderar, é importante lembrar que devemos abordá-lo com uma boa dose de ceticismo e humildade. À medida que continuamos a ultrapassar os limites da tecnologia e a explorar as fronteiras da ciência, podemos um dia ser capazes de responder a essa pergunta definitivamente. Mas até então, devemos permanecer abertos às possibilidades do desconhecido e continuar a buscar novos insights e perspectivas sobre o mundo ao nosso redor. Enquanto isso, devemos nos concentrar em abraçar a realidade que podemos medir e observar e resistir à tentação de impor nossos próprios preconceitos ao mundo. Somente assim podemos esperar obter uma compreensão mais profunda do universo e nosso lugar dentro dele. Portanto, vamos continuar fazendo perguntas, continuar explorando os mistérios do mundo e continuar nos esforçando para descobrir a verdade, não importa aonde ela possa nos levar. Outra grande pergunta a fazer é: por que o universo está bem ajustado para a vida? Eu já fiz um vídeo sobre isso, clique no vídeo em sua tela para assisti-lo. Obrigado por assistir e se inscrever.